Então vamos lá, ó. Ele está pedindo a área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros. Então o primeiro passo é desenhar o triângulo. Então vou desenhar aqui um triângulo equilátero. A medida dos lados são iguais, beleza? Então ele quer a área e deu a altura. Então vou traçar aqui a altura. Então tá aqui a altura, um ângulo de 90 graus. E essa altura ele falou que mede 6. Então essa altura que é a distância desse ponto, desse vértice aqui, ó, a esse, tá? Essa altura mede 6 centímetros. Agora observe, como o triângulo ele é equilátero, então os lados são iguais. A princípio eu poderia representar essa medida por L, né? Então aqui ficaria L, aqui também. E a distância desse ponto aqui, desse vértice até esse também é L, também mede L. Esse ponto aqui é ponto médio, tá? Ou seja, a altura ela coincide com a bissetriz e também coincide com a mediana, tá? Então isso aqui é ponto médio, então logo a distância desse ponto até esse é a metade do lado. Ou seja, L dividido por 2. L dividido por 2. Então aqui é L dividido por 2 e aqui também. E aqui também. Então, a gente iria trabalhar com essas condições aqui, tá? Então, como eu não quero trabalhar com fração, então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou chamar o lado de L, eu vou chamar o lado de 2L. Beleza? Eu posso chamar do que eu quiser. Vou chamar de 2L. Se o lado for 2L, observe o que vai acontecer. Então, aqui também vai ser 2L. E aí, ó, como daqui até aqui é 2L, então daqui para cá até o ponto médio é a metade de 2L, ou seja, L, né? Porque você quer, ó, a metade de 2L. E a metade de 2L dá o quê? Dá L. 2 por 2 dá 1, então dá L, beleza? Então aqui vai ser L e aqui também, ó, daqui para cá vai ser L. Então vai ficar assim, ó. Se você quiser trabalhar com fração, beleza. Então aqui seria L por 2. Você faz as contas e vai chegar no resultado também, tá? Como eu não quero trabalhar com fração e também quero mostrar essa sacada, então vou trabalhar com esse triângulo aqui dessa forma, beleza? Então a hipotenusa mede 2L e aqui os catetos, um mede 6 e o outro mede L. Então só é usar o teorema de Pitágoras. Então a gente tem aqui o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa aqui nesse caso é 2L, então o quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar 6 ao quadrado mais L ao quadrado, beleza? Mais L ao quadrado. Então só resolver isso aqui. 2L ao quadrado é o quê? 2L vezes 2L, ou seja, vai dar 4L ao quadrado. Pega esse L ao quadrado aqui, ó, colocar no primeiro membro, então vai ficar menos L ao quadrado igual a 6 ao quadrado, beleza? Igual a 6 ao quadrado. 4 menos 1 aqui dá 3, ou seja, 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Então isso aqui é igual a 6 ao quadrado. Se você quiser fazer a conta, você faz, tá? Eu vou colocar 6 ao quadrado como 6 vezes 6, beleza? Agora eu vou dividir ambos os lados por 3, ó. Vou dividir isso aqui por 3 e vou dividir o outro lado também por 3, tá? Porque aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, L ao quadrado é igual a isso aqui. Logo, ó, observe que aqui dá para dividir, né? 6 por 3 dá 2. 6 por 3 dá 2. Então, logo, o L ao quadrado ele é igual a 2 vezes 6, que dá 12. 2 vezes 6, que dá 12. Agora, observe. Ele quer a área, né? Quem é a área? A área é a base que nesse caso aqui a base mede o quê? 2L. É a base que mede 2L vezes a altura que mede 6, né? Então é base vezes altura dividido por 2, Então aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então logo a área é 6 vezes o lado. Então a gente precisa do L para achar a área, né? Então tá aqui, ó. L ao quadrado dá 12. Então quem é L? L vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 12. Como se trata de medida, então menos não convém. Então logo L vai ser raiz de 12. Então a resposta seria 6 raiz de 12. 6 vezes
raiz de 12. 6 vezes raiz de 12. Agora, você analisando as alternativas, né, você não encontra o 6 raiz de 12. Na verdade, existe nas alternativas um valor equivalente a isso aqui. A gente só tem que mudar a cara disso aqui para ver qual a alternativa correta. Então, observe, ó, 12, eu posso enxergar o 12 como 4 vezes 3. Por que 4 vezes 3? Porque 4 tem raiz. Eu poderia enxergar o 12 como 2 vezes 6, como 1 vezes 12, mas eu vou enxergar como 4 vezes 3, porque 4 tem raiz. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes raiz de 12, que é o quê? O 12 é 4 vezes 3, tá? O 12 é 4 vezes 3. E aqui eu vou usar a propriedade da radiciação, ou seja, vou separar isso aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3, tá? E aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2, 2 vezes 6 dá 12. Então, logo, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 12 vezes raiz de 3. 12 vezes raiz de 3, beleza? E tem isso aqui nas alternativas? Tem, né? Letra A. Então, a alternativa correta é a letra A, beleza? A alternativa correta é a letra A. Então, essa é a sacada. Você observa que com o teorema de Pitágoras, você faz várias questões. E quando você decora, né, uma fórmula, ela só vai servir para aquele tipo de questão. E aí, ó, com o teorema de Pitágoras, você resolve aquele tipo de questão que aquela fórmula resolve. Só que vai ter questões que aquela fórmula que você decorou não resolve e o teorema de Pitágoras vai resolver. Ou seja, com o teorema de Pitágoras, você faz muito mais questões, beleza? Então, essa é a sacada, fazer o máximo possível com o mínimo possível de informação. Então, coloque no seu HD apenas informação necessária. Essa é a sacada, beleza?